Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui nosso webinar de resultados do terceiro trimestre de 25. A gente vai iniciar com uma breve apresentação dos resultados do trimestre e, ao final, a gente vai abrir para perguntas e respostas, né? As perguntas e respostas podem ser feitas pelo chat, pelo Q&A, ou, se desejarem, a gente pode abrir o microfone diretamente. Essa reunião ela tem tradução simultânea para o inglês. O webinar será totalmente gravado e disponibilizado no site de RI da companhia. Então, dando início aqui à apresentação, o terceiro trimestre de 2025, nós tivemos uma receita operacional líquida de 433 milhões 463 mil, com o EBITDA ajustado de 146 milhões 218, uma margem de 33,7% e um lucro líquido de 42,076. O ROIC dos últimos 12 meses fechou em 12,9% e o custo da dívida também nos últimos 12 meses, pós imposto de renda e contribuição social, de 8,8% ao ano. E a dívida líquida EBITDA ajustada 2,06, é uma queda importante em relação ao trimestre anterior, que havia fechado em 2,3. Quando nós olhamos aqui a receita total, nós tivemos uma elevação de 4,8% em relação ao segundo trimestre de 25, e 4,7% em relação ao terceiro trimestre de 24. E nós, 10,5% foi a representatividade das exportações no terceiro trimestre, 10,7% em 2025 e 7,4% neste trimestre. E o EBITDA, então nós tivemos uma elevação de 15,9% em relação ao terceiro trimestre de 24 e 14,6% em relação ao segundo trimestre de 25. Então foi bastante bom o resultado deste mês, uma margem de 33,7%. Quando nós olhamos o lucro líquido, nós tivemos um incremento aqui, para entender esse verde escuro é o lucro recorrente, sem ativos biológicos. Esse verde claro são os ativos biológicos. E o cinza que aparece aqui no segundo trimestre de 25 são créditos tributários de IPI não recorrentes, que nós reconhecemos uma ação no segundo trimestre de 25, que ganhamos, né? Mas quando nós olhamos aqui o lucro recorrente, nós tivemos uma elevação de 72,3% em relação ao segundo trimestre de 25 e 32,8% em relação ao terceiro trimestre de 24. Os ativos biológicos teve uma valorização nesse trimestre de 2.239.000, menor do que no trimestre anterior, em que nós reconhecemos a aquisição também de uma floresta, um ativo florestal que nós temos no Rio Grande do Sul, destinado à resinagem. Então, o terceiro trimestre fechou no total aí de 42.076.000 reais de lucro líquido. Quando nós entramos no segmento de embalagens sustentáveis, embalagens de papelão do lado, o mercado como um todo teve uma evolução em relação ao terceiro trimestre de 24 de 0,9% e em relação ao segundo trimestre 7,5%, que é resultado principalmente da sazonalidade do período. Em metros quadrados, a evolução foi semelhante, 1,6% em relação ao terceiro trimestre de 24 e 7,5% em relação ao segundo trimestre de 25. Quando nós olhamos especificamente da Irani, nós tivemos uma queda de volume em relação ao ano passado, terceiro trimestre de 24, e tivemos uma evolução de 2,5% em relação ao segundo trimestre de 25. Essa queda ela se deve à nossa política de valorização da rentabilidade em detrimento de volumes, né? Nós tivemos uma queda de volumes porque nós fomos bastante firmes no repasse de preços ao longo desse último ano todo. A gente vai ver mais à frente que foi uma evolução de preços bastante substancial. E a recuperação de volumes ela acaba acontecendo naturalmente na medida em que o mercado fica mais aquecido no segundo semestre. Quando nós olhamos aqui em metros quadrados, nós tivemos uma evolução de 3% em relação ao segundo trimestre e uma queda de 8,3% em relação ao terceiro trimestre de 24, perfazendo aqui 83.931.000 metros quadrados. Os nossos preços, como eu falei, nós tivemos uma evolução, fechamos com 6.192 reais por tonelada, né, 2,1% acima do segundo trimestre, então tivemos ainda uma elevação de preços residual do aumento de preços que nós fizemos.
Em relação ao terceiro trimestre de 24, nós tivemos uma elevação de 14,1%, então uma elevação bastante superior à inflação do período, mas também em função do aumento das aparas, que levou aí os nossos custos e fez com que nós tivéssemos um repasse de preço um pouco mais intenso e acima da inflação nesse período. Aqui os preços médios em metros quadrados fechou em R$ 3.153 por 1.000 metros quadrados, 1,6% acima do segundo trimestre e 14,6% acima do terceiro trimestre de 24. Então, esse é um dos principais motivos, né, da nossa rentabilidade ter evoluído, mesmo com o aumento das aparas, que já começaram a cair nesse trimestre, a gente vai ver logo em seguida, mas esse repasse de preços realmente foi bastante importante aí para a rentabilidade da empresa nesse período. Quando nós entramos no segmento de papel para embalagens, né, que é o papel que nós vendemos para o mercado, nós tivemos uma evolução de vendas totais de 0,8% em relação ao terceiro trimestre de 24, com 33.165 toneladas, sendo 27 mil toneladas do segmento de embalagens flexíveis e 6.145 toneladas de embalagens rígidas, que são os papéis para papelão ondulado que nós vendemos no mercado. A maior parte desses papéis nós transferimos para nossas unidades de embalagem, mas ainda tem um volume que nós vendemos no mercado de em torno de 6 mil toneladas. Esse número praticamente não se alterou em relação ao terceiro trimestre de 24 e foi um pouquinho menor do que no segundo trimestre, porque nós transferimos um pouco mais de papel. E tivemos uma evolução substancial na venda de papéis para embalagens flexíveis em relação ao segundo trimestre, de 7%, e um pouco acima do que nós fizemos no terceiro trimestre do ano passado. Quando nós olhamos para preços, os preços médios das embalagens, dos papéis para embalagens flexíveis, sacos, sacolas, né, sacos industriais, de forma geral, nós tivemos uma queda de 1,6% em relação ao segundo trimestre de 25 e uma evolução de 0,3% em relação ao terceiro trimestre de 24. Essa queda que houve em relação ao segundo trimestre, ela se deve principalmente à, à depreciação do dólar, né? Isso acaba influenciando o faturamento da participação das exportações, né? Em função da queda que o dólar teve nesse período. E os preços médios das embalagens rígidas, nós tivemos uma elevação de 15,6% em relação ao terceiro trimestre de 24, em função principalmente do aumento das aparas, então por isso que o aumento foi bem superior à inflação do período. E em relação ao segundo trimestre, uma elevação de 1,4%, fechando em R$ 3.839 por tonelada. O preço das aparas, como eu falei, teve uma evolução de 17,1% em um ano, né, fechando aqui no terceiro trimestre em 1.199. Isso é o mercado como um todo. A Angut é o órgão estatístico que trabalha com os números de aparas do mercado, e uma queda de 5,6% em relação ao segundo trimestre de 25. Então, uma queda bastante importante, né? E essa queda ela prossegue nesses últimos meses em função de uma oferta maior de aparas no mercado, né? Quando nós olhamos aqui para a Irani, nós tivemos uma evolução de 17,4% no ano e uma queda de 7% em relação ao trimestre anterior, fechando aqui em R$ 1.093 por tonelada FOB. Quando nós olhamos aqui a alavancagem, como eu falei, nós tivemos uma queda importante na alavancagem de 2,3 para 2,06, né? Essa queda da alavancagem já estava previsto aqui nas nossas projeções financeiras. O ciclo de investimentos, ele chega, a plataforma Gaia, né, que é esse ciclo de investimentos que nós fizemos após o re-IPO em 2020, ele está nos projetos finais, né? Nós temos ainda alguns projetos que estão sendo encaminhados dentro da plataforma Gaia, mas a maior parte dos investimentos já aconteceu e a gente entra agora numa fase de desalavancagem antes de iniciar qualquer ciclo novo de investimentos. Então, nós temos uma dívida bruta de 1.752.000, uma posição de caixa de 681 milhões e uma dívida líquida de 1.071.516. Praticamente toda a dívida em moeda nacional, apenas 1% em moeda estrangeira, e 89% dessa dívida no longo prazo e 11% apenas no curto prazo. Então, nós temos uma situação financeira bastante estável, bastante bem controlada e dentro dos parâmetros que a gente estabeleceu aí na nossa política de gestão financeira.
O nosso ROIC, ele começa a evoluir em relação ao, ao momento pior aqui, quando nós estávamos ainda é, fazendo os investimentos em 2024, então teve uma queda substancial, mas agora ele inicia uma trajetória de alta e nesse trimestre fechou em 12,9%. E o custo da dívida em 8,8% após imposto de renda e contribuição social. Então tivemos 1,1 pontos percentuais de elevação em relação ao segundo trimestre e 2,1 pontos percentuais em relação a 2024. Então, essa evolução também está prevista que aconteça e deve continuar aí ao longo dos próximos trimestres. Em termos de dividendos, nós distribuímos no terceiro trimestre 25.318, que deu 0,10976 por ação. Nos últimos 12 meses concluídos no terceiro trimestre, nós distribuímos 169 milhões, 0,56, 0,72960 por ação, um dividend yield de 9,85%, considerando o preço da ação de 7,41% no fechamento da data de 30 de nove de 2024. Nós concluímos o programa de recompra de ações de 2024, nós finalizamos no dia 24 de setembro de 2025 e cancelamos 9.328.700 ações ordinárias. O preço médio desse programa de recompra ficou em R$ 7,63 por ação e o capital social ficou dividido após o cancelamento das ações em 230.501.219 ações. Essa é uma medida que nós temos tomado aí ao longo dos últimos anos, por entendermos que o valor das ações no mercado eles não refletem o valor intrínseco da companhia e acaba sendo uma alocação de capital bastante eficiente nesse momento. Lançamos um novo programa de recompra em 2025, que iniciou no mesmo dia do cancelamento do programa anterior, com prazo de 18 meses e com limite de aquisição de 9.771.034 ações ordinárias. Tivemos também uma emissão de debêntures para fazer frente ao projeto Gaia 5, que é a repotenciação da nossa pequena central hidrelétrica São Luís, que já estava previsto entre os projetos da plataforma Gaia, mas nós obtivemos a licença para iniciar a obra. Demorou mais do que nós imaginamos, mas conseguimos a licença e começamos a execução do projeto. São 120 milhões e essa emissão de debêntures de 120 milhões, com vencimento em 15 anos a partir da data da emissão. Conseguimos uma taxa IPCA mais 6,6522% ao ano e swapamos para CDI menos 1,13 ao ano, que acaba sendo um custo bastante importante, bastante competitivo, o que melhora a nossa dívida à medida que esse custo dessa dívida ele é inferior ao custo médio que nós temos da dívida como um todo. Então foi uma captação bem relevante aqui para nós em fazendo frente a esse investimento. E quando nós olhamos os projetos da plataforma Gaia, nós praticamente temos os principais concluídos e estamos iniciando então a repotenciação da São Luís, que é a Gaia 5. Ainda estamos aguardando aí a fase final de licenciamento do Gaia 4, que é a repotenciação da Cristo Rei, por isso que não está iniciado. O investimento bruto revisado da repotenciação da São Luís ficou em 125.881.000. Ainda temos dois projetos que estão na fase final. A nova impressora Flexor Folder Gluer Dual Slotter da Embalagem Santa Catarina, que é uma máquina de última geração da Mitsubishi, né, com 87% de progresso. A máquina já está operando, está na fase de performance. E o Gaia 11, que é a reforma da máquina 5, que já temos 60% aqui avançado. A máquina está com planejamento de parada para janeiro de 2026, e com isso nós concluímos esse investimento aqui de 89 milhões, que é a nossa principal máquina e que vai aumentar aí a produção de papéis para papelão ondulado, e é uma máquina muito competitiva no mercado brasileiro. Com isso, nós concluímos, né, com esses projetos todos, nós concluímos aqui os 11 projetos da plataforma Gaia, que nós havíamos definido desde o início. Nós fizemos em duas tranches de investimento, né, e estamos concluindo aí a segunda rodada. No terceiro trimestre, nós tivemos alguns destaques importantes, né? Pelo terceiro ano consecutivo, nós conquistamos o reconhecimento da revista Época
de diversidade, em conjunto com a Ethos, diversidade, equidade e inclusão. Nós fomos a melhor empresa no segmento de papel e celulose. Pelo quinto ano consecutivo, nós fomos reconhecidos no troféu Transparência, né, da ANIFAC, na categoria líquida de até 5 bilhões de reais. E nesse ano nós ficamos entre as 10 empresas e fomos a empresa destaque do ano, né? Então, 5 anos ganhando o prêmio e esse ano fomos a empresa destaque, o que significa que nós fomos aí a empresa que teve a melhor, vamos dizer assim, a melhor performance entre as que têm faturamento abaixo de 5 bilhões de reais. E somos a terceira empresa mais inovadora no setor de papel e celulose no Prêmio Valor Inovação Brasil 2025. Já havíamos sido ano passado e mantivemos essa posição. E fomos finalistas também no Prêmio Anefac em Boas Práticas de ESG. Esse prêmio ele reconhece as práticas de ESG e inovadoras de várias empresas aí do setor, de todos os setores. E a nossa equipe aqui de RI e relações com investidores e contábil e financeira, que sempre está à disposição aí dos nossos investidores. Então, o Odivan, nosso CFO e relações com investidores, o André, nosso gerente de relações com investidores, a Mari, analista de relações com investidores, com a Daniela e o Ítalo, e a Giovana também como analista de relações com investidores e novos negócios. Na área contábil, o Evandro, nosso gerente de contabilidade, e o Alex, o coordenador de contabilidade. E na área financeira, nós temos o Marcos, que é o nosso gerente financeiro, e o Emanuel, que é um especialista também que está à disposição aí dos nossos investidores. Muito bem, em termos de apresentação, era isso. E agora a gente abre aqui um período para nós respondermos a perguntas aí que eventualmente os nossos pessoal tenha. Vamos lá, Obrigado, Divan. Sérgio. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês de novo aqui em mais um webinar, né? Bom, vocês pode mandar a pergunta aqui no Q&A ou no chat, ou levanta a mãozinha ali que a gente abre o microfone, né? A primeira pergunta aqui é do Guilherme Nips, da XP. Tudo bem, Guilherme? Ele diz o seguinte: bom dia, enfim, tá? São duas perguntas, tá? Demanda de papelão do lado. Queria ouvir um pouco sobre a dinâmica de demanda e preços de papelão do lado. Quais setores têm puxado a demanda e qual a expectativa de volumes e preços ao longo do quarto trimestre deste ano? E também, se puderem comentar qual a expectativa para 2026. Então, a primeira da demanda, e depois tem uma segunda de custos. Quem sabe respondemos essa da demanda primeiro? E depois eu Sim. leio a próxima. A demanda do segundo semestre, como esperado, ela tem vindo dentro da expectativa. É, O mês de outubro foi bastante bom em termos de fechamento do mercado como um todo. O mês de setembro também, os números divulgados pela Empapel foram em linha com as expectativas. Então, estão dentro da sazonalidade esperada para o segundo semestre, né? É, e a nossa expectativa é que se mantenha assim até o final do ano. Não temos tido nenhum tipo de surpresa. E para o ano que vem, as projeções que a Empapel divulgou, eles fazem uma projeção apoiada pela Fundação Getúlio Vargas, né? E a projeção hoje para o cenário moderado é em torno de 2% de crescimento em 2026. Os setores que têm puxado a demanda, um deles é um que nós temos uma exposição boa, que é o segmento de frigoríficos, né? Ele tem tido uma dinâmica, mesmo com a questão das taxas americanas, houve um redirecionamento da venda para outros mercados, e nós temos tido uma excelente demanda desse segmento, além do segmento de alimentício, que tem tido uma performance também resiliente, né? Principalmente em função da massa salarial que se mantém em alta, né? Os números foram divulgados ontem aí e o desemprego continua nos mínimos históricos, a massa salarial no pico histórico. Isso evidentemente ajuda bastante nesse segmento de alimentício, né? Muito embora tenha um nível de endividamento das famílias preocupante, mas a gente não vem sentindo, pelo menos por enquanto, nenhum tipo de estresse de demanda no segmento alimentício, que é responsável por quase 70% da nossa demanda específica e mais de 50% do mercado como um todo. Lindo? Ele pede também sobre preços, comentários Ah, tá, a aí. gente já fala. Uhum. Fala, lindo. Pode Perfeito, responder. Sérgio. Acho que
Você colocou muito bem aí como é que tá evoluindo aí o segmento de papelão do lado, né? Eu complementaria em relação a preço, a gente vem conseguindo manter os nossos preços, os reajustes implementados aí no início do ano. Então a gente não vê nenhuma perspectiva de queda aí na questão de preço, manutenção de preço até o final do ano, né? Eu acho que preços até o final do ano não deve ter nenhum tipo de pressão para baixo, dada que a demanda do segundo semestre ela praticamente ocupa as capacidades do mercado como um todo, ou se tem alguma capacidade ainda, é muito pequena. A preocupação que a gente tem sempre é, né, no início do ano, que você tem uma sazonalidade mais baixa e a própria queda das aparas, ela acaba gerando algum tipo de pressão por redução de preços no primeiro semestre. Nós temos uma política de não reduzir preços, nós achamos que preços é algo que se conquista e é muito difícil depois de você repor preços conquistados, né? Então a gente tem uma política de ser bastante firme na gestão de preços e devemos manter os preços estabilizados aí nos próximos trimestres. Perfeito. Bom, a segunda parte da pergunta do Guilherme, então, é sobre custos. Alguns trimestres atrás comentávamos sobre a redução do preço das aparas e estávamos passando a ver isso nos números da Irani e na performance de margens da companhia. Imagino que parte disso pode ser explicado pela redução dos volumes de produção de reciclados, dado que alguns players pararam produção. Mas gostaria de entender com vocês o que acham qual é o ponto de equilíbrio do preço das aparas, que não incentiva a retomada de produção de reciclados, considerando o preço de papelão a níveis atuais? Na verdade, eu É, o, entendi, qual é o o, o nível do ponto preço médio. das aparas, Oi, o desculpe, João. nível do preço das aparas que cairia a ponto de motivar restartar as máquinas de papelão de reciclados aí que foram paradas, né? Esse é um ponto. E outro ponto, seguindo aqui, e o que estão vendo na ponta, do ponto de vista de preço das aparas? E se podemos esperar mais reduções olhando para frente? As aparas entraram num ciclo de queda, e esse ciclo se mantém. A tendência é de queda das aparas no quarto trimestre e muito provavelmente no início de 2026. Tipicamente, as aparas entram em ciclos de queda e em ciclos de alta, então que vão se retroalimentando por alguns meses, né? A gente espera que esse ciclo de queda ele continue, porque a gente não está vendo nenhum tipo de pressão no mercado de aparas, mesmo nesse momento de maior demanda. Então é esperado que as aparas continuem caindo aí no ritmo parecido do que aconteceu aí nos últimos meses. Essa é a expectativa. E isso, evidentemente, vai nos ajudar em termos de rentabilidade aí no próximo trimestre. O que mais que Perfeito. era, Givan, que você tinha? O ponto de equilíbrio, na realidade, o Equilíbrio, preço médio das aparas histórico é em torno de R$ 900 por tonelada. Tá? Hoje nós estamos acima de R$ 1.000 ainda, então a expectativa é que se aproxime, como sempre, né, do ponto médio. Mas lembrando que esse mercado é um mercado que tem uma certa volatilidade, então ele gira aí ao redor da média em alguns momentos de pico, tanto para baixo como para cima. E tem a ver também com a dinâmica do craftliner, né? A gente vê Sim. que enquanto tiver espaço para colocar craftliner aqui dentro nas embalagens, isso pode levar a fechamento de fábricas de reciclado, como ocorreu, né? Então não é só uma proxy do preço das aparas, mas também tem relação com o preço do craftliner. É, à medida que o mercado, que os exportadores de craftliner, que têm tido uma exportação relevante nos últimos meses, né, é, se eles redirecionam papel para o mercado interno, porque externamente o mercado está um pouco mais fraco, isso faz com que o preço das aparas acabe caindo, né? A gente tem visto alguns encerramentos de operações de reciclado, é, e colocando mais papel de fibra virgem no mercado, né, de alguns concorrentes. Então, isso ajuda também o mercado de aparas para intensificar eventualmente a queda. Muito bem, aqui tem o Edgar do Itaú. Tudo bem, Edgar? Você pode pedir para abrir o microfone, né? A Gil Oi, abre aí. pessoal, vocês me ouvem? Tá. Sim. Beleza, obrigado pelas perguntas, parabéns pelos resultados aí, empresa em trajetória de desalavancagem,
com bastante retorno para o acionista. Inclusive, essa estratégia de buyback bem assertiva, né, dado o preço da ação hoje versus o preço médio aí desembolsado nesse último buyback. Mas vamos lá para as perguntas, pessoal. Primeira pergunta, eu queria explorar um pouco essa estratégia de value over volume que vocês têm feito, né? Ficar claro nos resultados da companhia que vocês têm conseguido, com essa estratégia, reter preço, até passar um pouquinho de preço, né? A gente viu um aumento aí no preço médio de papelão do lado, mas, por outro lado, vocês têm perdido um pouquinho de market share. O que eu queria entender é, assim, até que ponto vocês aceitariam perder market share em detrimento de preço, né? Se existe, assim, alguma conta ótima que vocês fazem de pô, qual que é o volume que vocês deveriam estar operando ou a capacidade operacional versus a capacidade instalada de vocês, que faz sentido abrir mão de market share em detrimento de preço, tá? Então, queria ouvir um pouco de vocês, como vocês pensam essa estratégia, como que é a tomada de decisão nesse sentido, e até como que isso vai ser para 2026. E aí, assim, eu queria ainda entrar um pouquinho mais no detalhe nessa parte de Apara, né? Obviamente, a gente tem esse ponto de equilíbrio aí, talvez o preço histórico é de R$ 900 por tonelada, mas um ponto que acaba também sendo driver de dinâmica de mercado é o spread entre o preço de caixa de papelão e o preço de Apara, né? Acho que tem talvez um sweet spot, um delta que faz sentido, e a partir de um certo momento você começa a ter um pouco mais de pressão de preço. Óbvio, com todas as outros fatores aqui incluídos, como demanda, oferta e assim por diante. Então, eu queria entender se nesse nível de Apara que a gente está vendo hoje, se já existe alguma pressão para redução de preço na indústria. E aí isso até casa um pouco com a primeira pergunta em relação à estratégia de vocês de value over volume. Então, entender assim, pô, qual que é o preço de Apara que deixaria vocês no sweet spot, que nem pressionaria preço e que ainda traria algum aumento de rentabilidade. E aí, por último, se puder, só se tem alguma atualização aí de plataforma Nels, né? A gente vê vocês chegando próximo da conclusão dos grandes projetos aí de Gaia, obviamente tem ainda as duas PCHs, mas a gente está próximo de concluir aí grande parte dos projetos. Acho que Nels era esperado alguma novidade já esse ano, mas essas incertezas todas de mercado têm levado talvez uma decisão um pouquinho mais para frente. Quando, sim, tem alguma data mais ou menos que vocês esperam tomar alguma decisão? É, qualquer atualização em relação a isso ajudaria bastante. Obrigado novamente. Legal, Edgar. Obrigado aí pelas perguntas, acho que muito boas e esclarece bem um pouco da nossa estratégia de valorizar rentabilidade em detrimento de volumes. E essa tem sido uma estratégia, Edgar, que nós temos tomado já historicamente, né? Nós temos bastante experiência nesse mercado de papelão do lado. E e sempre que há oportunidade de fazer um movimento de aumento de preços um pouco mais forte, a gente abre mão de volumes momentaneamente para que não haja nenhum tipo de prejuízo por o processo de aumento de preço, para que ele seja implementado com vigor, né? Tão logo concluído o ciclo de aumento de preços, nós iniciamos um processo de recuperação de volumes, mas de forma cautelosa, né? Nós começamos a trabalhar com volumes que têm uma rentabilidade um pouco menor ainda na carteira, buscando reajustar preços e buscar mais volume, né? E vamos fazer algumas prospecções, mas nós temos muito cuidado com prospecções novas, principalmente em período de sazonalidade mais baixa, para que não haja um processo de redução de preços no mercado, retroalimentando um processo de destruição de valor sistêmico. Então, nós preferimos fazer isso de uma forma bastante cautelosa após o ciclo de aumento de preços. Então, nós temos uma estratégia de manutenção de preços, né? Buscamos não fazer reduções de preços, principalmente no mercado de caixas, né? O mercado de chapas ele é um pouco mais ligado e tem uma correlação maior com aparas, e os papéis também para papelão do lado também tem uma correlação mais forte com aparas, mas preços de caixas nós procuramos não fazer nenhum tipo de ajuste com essa variação das aparas.
E com isso a gente faz essa recuperação de volumes aproveitando os momentos de sazonalidade melhor. Então é possível que a gente passe por o próximo trimestre com um pouco menos de volume do que passamos o ano passado, esse ano, talvez até no primeiro trimestre desse ano, mas focando aí a partir do segundo trimestre do ano que vem numa recuperação um pouco mais forte de volumes, se a sazonalidade ajudar, né? Porque essa estratégia de você conviver com um pouco de capacidade e manter a preços inalterados, isso faz com que você tenha um controle maior das variáveis de custo da operação como um todo, faça ajustes aqui e ali, trabalhe com menos horas extras e tudo isso acaba tornando o processo mais eficiente. Trazer volumes com rentabilidade mais baixa, você acaba entrando num processo de destruição de valor que não faz sentido. Então, nós somos muito cuidadosos nesse processo, tanto na hora de implementar preços, para que a gente possa tirar o máximo do ciclo de aumento de preços, como também no processo de recuperação de volumes, a gente faz com bastante cautela, porque a gente sabe que o mercado ele tem essa sazonalidade do segundo semestre e os volumes acabam retornando. Então, parte desses volumes que você está vendo menor no terceiro trimestre, eles vão ser recuperados no quarto trimestre, pela sazonalidade, e parte deles ao longo do próximo ano, né? Com relação ao preço das aparas, que você se referiu, tipicamente essa relação entre preço de papelão ondulado e preço de aparas é em torno de 6 vezes. Essa tem sido a média histórica. Tivemos algumas variações importantes em alguns meses, que chegou a 12 vezes, em determinado momento, que as aparas caíram muito e os preços do papelão ondulado havia subido muito, mas isso é atípico. Se você olha num horizonte mais longo, você vai ver que essa média de 6 vezes ela parece mais consistente do que essas variações que houve aí no curto prazo. Então, nós estamos muito próximos desse equilíbrio, né, em termos de preço de aparas e preço de papelão ondulado, mas a gente acredita, dada a dinâmica de mercado, que vai haver uma queda das aparas e o preço deve permanecer mais próximo da estabilidade aí nos próximos trimestres. E a última pergunta, qual que era mesmo, Edgar? Qual foi, Nelson, Edgar? Em relação a Nelson, se teve Nelson. algum. A Nelson, é exatamente isso que você falou. Nós temos as engenharias concluídas dos projetos que nós estamos planejando. Isso fez parte aí do nosso planejamento inicial da plataforma Nelson, mas nós só vamos divulgar os projetos e no momento que nós entendermos adequado. O momento atual é muito ruim por conta da taxa de juros elevada, né, e as incertezas que se tem aí no horizonte. Então a gente prefere ser cauteloso aí no lançamento do novo ciclo, e fazer com que a desalavancagem ocorra com mais força aí ao longo do próximo ano. E com isso a gente está preparado já com as engenharias prontas e prontos aí para lançar a plataforma Nels tão logo a gente enxergue um cenário um pouco mais de queda da taxa de juros, evidentemente, e também as incertezas todas que a gente está vivenciando no mundo, né? Perfeito, obrigado, pessoal. Não sei se eu respondi Muito tudo, Edgar. Eu bem. acho que sim, em todos os pontos. Tudo bem. Bom, vamos para a próxima, aqui temos várias perguntas aqui. O próximo é o Stefan, do Citi. Então, já está com o microfone aberto, Stefan? Aí. Oi, Stefan. Ah, bom dia pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas e parabéns pelos resultados. A primeira pergunta eu queria explorar um pouco o segmento de flexíveis, né? Um segmento aí que parece que ficou um pouquinho para trás. O Sérgio comentou aí que o preço do trimestre foi um pouco impactado aí pela desvalorização do dólar. Mas queria pegar um pouco de vocês como é que vocês estão vendo aí para o quarto trimestre para 2026, a parte de flexíveis, por favor, tanto preço e volume. E a segunda pergunta, na parte de custo, acho que já foi bem explorado aí a queda das aparas e a provável continuação do movimento, mas me corrija se eu estiver errado, o movimento no terceiro trimestre acelerou um pouquinho mais para o final do TRI, né? E aí, pensando em custo, o custo do terceiro trimestre já refletiu é, toda a queda no trimestre ou ainda tem algo que ficou, barrigou para o quarto TRI, né? Então, pensando se, de novo, acho que se a queda, a queda de custo do terceiro trimestre já refletiu o preço de aparelhos mais baixo ou ainda tem um pouco mais para vir, salvo as futuras quedas que são esperadas para frente? Essas são minhas duas perguntas. Obrigado. Na realidade, quando nós falamos ali, é preço médio, né, Stefan? Então, naturalmente, você tem
para o quarto trimestre já um novo patamar de preços, né? Você tem uma curva de queda, né? E você vai ter também no quarto trimestre mais queda de aparas que a gente está prevendo aí que aconteça, né? Em função da dinâmica de mercado. Então você parte de um preço menor, preço médio menor, e também com a queda prevista aí para os próximos meses. E com relação a embalagens flexíveis, a gente tem que dividir esse mercado, né? Nós vendemos papéis para embalagens flexíveis, nós temos papéis para sacos industriais, que são os papéis da máquina um, nós temos papéis da máquina 2, que são os papéis para sacolas, e temos os papéis da máquina 4, que são os papéis de baixa gramatura. Os papéis de baixa gramatura, nós fizemos repasse de preços acima da inflação nesse ano. Temos feito todos os anos, é um mercado que nós temos liderança, que são os papéis para padarias e outros usos que usam papéis de baixa gramatura e que nós temos em todos os nichos praticamente liderança de mercado e temos conseguido fazer os repasses de inflação naturalmente. Mercado de sacolas, que é a máquina 2, que é a máquina que nós reformamos aí na plataforma Gaia. Inclusive, esse mês ela bateu recorde de produção. Essa máquina ela vem com uma performance excelente, e esse mercado ele tem tido uma dinâmica muito boa, né? Então, nós conseguimos fazer repasse de preços, né? Também porque ele tem um ingrediente de aparas, né? Na composição dos papéis, mas a maior parte é fibra virgem e nós conseguimos fazer o repasse. Os papéis da máquina um, que são os papéis para sacos industriais, esses nós temos tido mais dificuldade. As empresas que fazem conversão de sacos, elas têm tido um mercado de cimento, para sacos de cimento, um pouco pior do que imaginavam e têm colocado papéis spot no mercado. E isso tem trazido um pouco mais de dificuldade de repasse de preços nesse segmento específico, que é sacos industriais. É um importante para nós, né? Nós temos um preço premium em relação à média de mercado, pela liderança que a gente tem nesse segmento, mas e também por sermos a única empresa que fornece papéis de forma segura para pequenos e médios convertedores, né? Porque as empresas que produzem esse tipo de papel para sacos industriais, tipicamente eles têm a operação de conversão, principalmente de sacos para cimento. E aí eles entram e saem spot do mercado à medida que esse mercado está melhor ou pior. Então, nesse momento, tem tido uma oferta maior desse tipo de papel no mercado, e com isso nós temos tido mais dificuldade de repasses de preços no mercado que nós temos liderança e temos um preço premium. Henrique, me ajuda aí. Não, Sérgio, acho que você disse isso aí. Exatamente isso. Acho que só de complemento, né? O quarto tri deve ser muito parecido com o terceiro. Talvez uma pequena variação. A gente ainda tem o período de Natal, né? Outubro e novembro aí vem muito forte ainda na questão de sacola e os outros segmentos, exatamente como você falou. Então, se tiver alguma variação do terceiro para o quarto, é bem pequena. É pequena mas a maior influência nessa questão do preço das embalagens O flexíveis é o dólar. dólar, né? O dólar, a Isso queda aí. foi muito forte nesse último trimestre. O Divan, Muito você bem. tinha levantado a Seguindo. mão? Não, não. Levantei sem querer aqui. Eu fui ver se tinha mais gente com a mão levantada. Bom, nós temos várias perguntas aqui no chat, então vamos lá. O Ângelo Lambassi também tem uma pergunta. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Gostaria de entender como vocês estão visualizando o cenário de rentabilidade para o final deste ano, em função do aumento recente de preços e cenário de aparas em queda. Olha, a resposta está na pergunta. Como nós estamos com queda de preços de aparas acontecendo já e a média de preços ela parte de um preço mais baixo do que a média do trimestre anterior, é natural que a gente tenha uma evolução da rentabilidade, dado que os volumes não devem ter grandes alterações. Claro que o mês de dezembro é um mês mais curto em termos de volumes para embalagem, né? As operações de cartonagem, as operações menores de convertedores, isso acaba funcionando até o dia 20 e depois o pessoal fecha em férias. Isso acaba afetando um pouco pedidos no mês de dezembro, mas isso é a nossa sazonalidade típica, né? Então, o quarto trimestre pode ter um pouquinho menos de volume do que o terceiro trimestre, em função do mês de dezembro. Mas em termos de rentabilidade, a gente vê aí a rentabilidade ascendente, dado que os preços estão estáveis, né? E o custo de aparas ele vem em queda.
Muito bem. Aqui tem o Dante Sagula Neto, tem várias perguntas aqui no mesmo. Vamos lá. Qual seria o preço médio justo no mercado de aparas no longo prazo? Isso não temos como prever, né? É, Preço justo depende das condições de muitas variáveis. O que eu posso dizer é que a média histórica do preço de aparas no Brasil é em torno de R$ 900 por tonelada e os preços eles variam em torno dessa média. Perfeito. E aí a outra parte da pergunta dele é: a companhia encerrou o terceiro tri com aproximadamente 525 milhões em reservas de lucros e mais 180 milhões em lucros acumulados, totalizando 700 milhões. Considerando que esta é a última conferência da empresa em 2025 e havendo aprovação da isenção do IR com a tributação de dividendos, qual seria a probabilidade de a companhia distribuir dividendos adicionais? Seria possível que esses dividendos chegassem a 700 milhões, considerando a possibilidade de pagamento isentos dos anos de 26, 27 e 28? Acho que eu posso responder aqui, Sérgio. Na verdade, assim, Dante, a gente tem uma política de distribuição de dividendos. A gente já distribui 50% do lucro, desde que a alavancagem da companhia esteja abaixo de 2,5 vezes. Então, o nosso objetivo aqui é otimizar a estrutura de capital para potencializar o retorno dos acionistas ao longo do tempo, no longo prazo. E a isenção do dividendo, a gente entende que ela é interessante, mas primeiro que ela só vale para a pessoa física. E segundo, que uma distribuição adicional de dividendos, ele não conversa com a nossa estratégia de otimização da estrutura de capital, dado que a gente já distribui 50% do lucro todos os anos, né? E nós, como uma empresa que quer crescer, os outros 50% retidos, eles são direcionados a projetos de expansão, porque nós temos muitos projetos de expansão com taxa de retorno bem acima do custo de capital. Então, assim, não temos nada em relação a esse assunto, tá, de distribuição de dividendo extraordinário. A gente tem acompanhado o assunto, ele nem foi ainda aprovado definitivamente pelo Congresso, né? Ele passou na Câmara, está no Senado, a gente até acha que vai ser aprovado, dada a unanimidade que tem esse tema, mas é um tema que assim, a gente tem acompanhado, mas não tem visto oportunidades em relação a ele até aqui, pelo menos, tá? Não sei se o Sérgio quer comentar alguma coisa adicional, Não, Sérgio. não temos nenhum tipo de decisão nessa direção, né? Nós devemos cumprir aí a nossa política de dividendos da forma como ela está estabelecida. Não há nenhuma decisão, e se houver, aí nós vamos comunicar, evidentemente, mas não tem nenhuma discussão nesse sentido por hora. Bom, a Marina Paleiros aqui, ela está perguntando que a gente percebeu uma maior pressão nos preços de papéis reciclados desde setembro por conta das aparas. Vocês veem queda de preço do papel nesse trimestre? É possível que sim, se as aparas continuarem caindo nesse ritmo que elas estão caindo, existe uma correlação forte. Claro que como a demanda nesse período ainda está boa e nós temos clientes fiéis e nós vamos controlar bastante bem essa queda. O Henrique pode complementar melhor como é que está esse mercado. É isso aí, Sérgio. Depende, claro, também da oferta e demanda. Normalmente, quando cai a paras, cai alguma coisa, o papel, mas está caindo numa proporção menor do que a paras. Então, possivelmente, no quarto tri, vai ter uma leve queda no papel, no preço do papel reciclado, mas muito pouco, na minha visão. E nós estamos pouco expostos, né, a este mercado, são apenas 6 mil toneladas por ano, porque a maior parte dos papéis reciclados produzidos pela empresa são transferidos para as unidades de embalagem. Muito bem, o Regis aqui também tem uma pergunta. As aparas têm uma participação significativa no custo de papel e, por consequência, nas embalagens de papel anulado. Qual a sua análise de preço para o quarto trimestre? Aparas de novo aqui, quarto tri. Acho que a gente já comentou, né, mas a gente tem expectativa de que continue esse ciclo de queda aí no próximo trimestre. É basicamente a mesma pergunta da Denise Saraiva, que ela diz como a Irani prevê, só que ela pede para 2026 a tendência de preços de aparelhos de papel anulado em alta, baixa de preços e ainda sobre a oferta dessa matéria-prima.
para 2026. A Denise, até Ó, depois ela se o mercado identifica de aqui embaixo. aparas. A Denise se identifica aqui embaixo, Denise, legal aqui. Ela gestora da unidade de papel e papelão da Santa Elise Malages. Olha Quase, só. Eu sou lá do Nordeste. isso. Mas a gente está prevendo essa continuidade da queda. 2026 é uma incógnita, né? Porque vai depender da demanda interna, vai depender do mercado externo para craftliner, vai depender da continuidade de operações de reciclado menos efetivas. Então, você tem muitas variáveis que podem influenciar essa trajetória das aparas. Até onde a gente consegue enxergar, todas essas variáveis elas estão sinalizando para a queda das aparas, né? O mercado internacional ele tem tido mais dificuldades de crescimento aí nos últimos meses. A exportação ainda está bastante resiliente de kraftline, mas se há uma queda no mercado internacional, evidentemente esse papel acaba sendo redirecionado para o mercado interno, né? E com isso você tem mais oferta de papel de fibra, de aparas, de papéis de fibra virgem, no mercado. Então isso acaba influenciando bastante a oferta. Legal. Para a próxima Você ia aqui, o complementar Osiel alguma coisa? Henrique Soares. estava com a. Henrique ia fazer algum complemento? Não? A próxima aqui, então, do Osiel Soares. Quais as razões para o aumento de custo de produção no terceiro trimestre? Custos de produção, aumento de custos de produção no terceiro trimestre. Eu acho que no terceiro Eu acho trimestre não tem Aqui, aumento de custo de César, produção. Hã? acho que eu posso No quê? ajudar aqui. Aqui foi Pode ser uma mix, questão né? da, De papel? não, maior nível de depreciação que a gente teve no trimestre. Não teve é, Ah, sim. nenhuma questão estrutural. Custos de produção, eles estão praticamente estáveis, né? Alguns insumos que, que têm influência do dólar ainda não teve nenhuma influência direta nos preços, mas devem cair se o dólar continuar com essa trajetória. E a Paras, que é um dos principais custos de produção, que é de custo variável, vem caindo, né? O Bruno Oliveira aqui tem também uma pergunta do Vida de Acionista. Tudo bem, Bruno? A primeira é sobre ROIC. Considerando recentes aumentos do ROIC, podemos esperar esse comportamento para 2026? E 26? E a segunda também é sobre a plataforma Nels, acho que já foi respondida. Você tem alguma Todo novidade? projeto da plataforma Gaia, ele já previa uma queda do ROIC, no nível que chegou em 10%, e ele inicia uma trajetória de alta a partir daí, voltando para níveis históricos, mais à frente. Agora, isso tudo depende dessa dinâmica de resultados do próximo ano. Se tudo continua da forma como está, e a gente continua evoluindo um pouco em rentabilidade pela queda das aparas e os volumes vêm em linha com o que está projetado, a gente não vê mudança de trajetória tanto na desalavancagem como no aumento do ROIC, né? Deve continuar acontecendo, né? A Perfeito. nossa E a outra, projeção de margem de EBITDA, ela está muito alinhada com essa margem de EBITDA que nós estamos fazendo nesse trimestre, e deve evoluir um pouco mais, né, para o próximo trimestre, em linha com o que nós havíamos projetado na plataforma Gaia. Então, o retorno da plataforma Gaia, ele começa a se configurar de uma maneira mais forte à medida que as aparas voltam para o nível de normalidade histórica, né? perfeito. A outra parte era da plataforma Nels, mas ela já foi respondida. Se tinha alguma novidade, enfim, já foi falado, né? Bom, a última pergunta que temos aqui é do Samuel Magalhães. Bom dia, senhores. Com relação ao último programa de recompras, vocês possuem um preço teto por ação para essa aquisição? Nós avaliamos em conjunto com o conselho esse processo, né, e vamos definindo isso, ó, a cada mês. Não temos nada, não temos um target, mas a gente avalia mercado, a gente avalia o comportamento da ação, a gente avalia uma série de variáveis para definir até onde a gente vai com o processo de recompra. Mas a gente procura sempre aproveitar momentos em que a ação tenha sofrido um pouquinho para que a gente possa fazer essa recompra, para que o preço médio de recompra ele fique abaixo aí do que tá em tela, né? Ok, não temos mais nenhuma pergunta.
Nós talvez Muito bem, terminamos pessoal. Então, antes do muito horário. obrigado aí pela presença de todos. Acho que foi um trimestre bastante bom. A expectativa nossa é dos resultados continuarem melhorando aí nos próximos trimestres com a queda das aparas, que realmente acaba tendo uma influência muito forte quando tem um pico de alta como houve, né, nesses últimos meses. Mas a expectativa é de resultados cada vez mais resilientes e melhores e capturando finalmente aí o retorno total da plataforma Gaia. Ainda temos alguns pontos de retorno a serem capturados, principalmente os papéis da máquina um que nós nos referimos, mas isso vem acontecendo naturalmente aí ao longo do tempo. O fato objetivo é que com a plataforma Gaia, né, e com os investimentos que foram feitos a partir do re-IPO, a empresa mudou de patamar em termos de rentabilidade, né, e vem capturando isso de forma contínua e cada vez mais consistente aí ao longo dos trimestres. E o lançamento aí de novos projetos depende um pouco, como eu falei, dessas variáveis macroeconômicas e também queda da taxa de juros e essa incerteza reduzir aí no mundo todo. Muito bem, da nossa parte eu achará isso. Não sei se os diretores têm mais algum ponto, Edivan. Não, Em só não agradecer havendo, a a gente todos. agradece muito a presença de todos e estamos sempre à disposição e com a nossa equipe para atendê-los da melhor forma possível. Um abração. Até o Boa tarde, próximo. pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Abraço.